Bom, então, como a gente falava, aqui a gente consegue ver nitidamente a diferença de coloração entre as amostras, né? Quanto mais escura a minha amostra for, né? Quanto mais cor ela tiver, quanto mais intensa for essa cor, claramente nos mostra a maior concentração do que eu estou dosando. Então a gente consegue perceber que esses tubos têm maior concentração em relação a esses, que têm maior concentração em relação a esses aqui, tá? E como eu falei anteriormente, a gente usa um cálculo matemático para achar o valor final. Quando a gente executa, né, aquela separação de branco padrão em amostra, o branco ele é utilizado para eu calibrar a minha máquina, né, zerar a minha leitura. Faço a dosagem do padrão, anoto o valor que o espectrofotômetro me mostrou, né, que é o valor de absorbância. Anotei. Vou lá e doso a minha amostra. Ela vai me dar um valor. Com esses valores anotados, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pegar o valor da minha absorbância de amostra, aquela onde foi o plasma do paciente, vou dividir pelo valor que eu encontrei na hora que eu li a absorbância do padrão, e depois dessa divisão eu vou multiplicar pelo valor da concentração do padrão, que é um valor conhecido, vem escrito na bula do exame. Então os valores que são lidos por mim, né, são as absorbâncias da amostra e do padrão. Pego os valores e divido um pelo outro e multiplico pela concentração do padrão que eu tenho. Feito isso, eu acho a concentração do que eu estou dosando, que a gente pode chamar de analito, né? É aquilo que eu estou avaliando. Os valores de referência para a glicose, né, eles são dados em miligramas por decilitro, tá? E a gente pode fazer dosagem de glicose no plasma ou no líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano. Vamos primeiro no plasma, que foi uma coisa que a gente já falou. Nos bebês prematuros, esse valor fica entre 20 e 60 miligramas. Recém-nascidos até um dia, 40 e 60 miligramas. Mais do que um dia, entre 50 e 80 miligramas. Crianças e adultos, né, esse valor oscila entre 65 e 99 miligramas por decilitro, sendo considerado normal. Para alguns laboratórios e para alguns kits de dosagem, esse valor menor aqui ele pode ser um pouco variável. Tem laboratório que vai dar 60, outros vão dar 65, alguns 70, outros 75, tá? Então tem uma pequena variação aí daquilo que a gente vai considerar como normoglicemia, que é a glicose normal. Mas o valor máximo não, o valor máximo permanece em 99 mesmo, tá? No líquido cefalorraquidiano, esse valor fica entre 50 e 70 miligramas por decilitro. A glicose, ela vai ser medida no líquido cefalorraquidiano toda vez que você colhe esse tipo de amostra e você vai fazer todas as análises que você puder. Então, não é um procedimento de rotina eu funcionar a medula de alguém para colher o LCR, tá? Mas a pessoa tá com suspeita, por exemplo, de meningite. Vai lá e faz a coleta do líquor. Vai se fazer lá a bacterioscopia para procurar a presença de bactérias? Sim, mas vai fazer lâmina, vai fazer uma série de outras dosagens bioquímicas para avaliar se essa pessoa tem outro componente, né? Já que você tem uma amostra em mãos, você vai lançar a mão de todas as análises que você puder fazer naquela amostra, já que é um tipo de amostra que você não vai ficar colhendo com frequência e nem vai colher sem necessidade, né? Só se recorre à coleta do líquor quando é extremamente necessário, tá? O líquor nada mais é do que esse líquido, que a gente pode chamar também de fluido cérebro-espinhal, que vem, ó, fazendo todo esse caminho entre encéfalo e medula espinhal. Só para lembrar, existe diferença de medula espinhal e medula óssea. Espinhal é a que está no sistema nervoso central. Óssea é aquela responsável por produzir as células do sangue, tá? Então, para se colher, ó, olha onde vem a coleta, né? Uma chamada punção raquidiana, e aí se faz as análises que você puder fazer, né, com cautela, né, não é uma coleta que é feita por técnico, tá? A amostra pode ser avaliada por técnico, mas a coleta não é feita. E a interpretação dos resultados, aí considerando sangue, tá? Normoglicemia, a gente já falou, entre 100 e 125 é o jejum alterado ou pré-diabetes. Hiperglicemia, acima de 126 e hipoglicemia menor do que 60. Então, são os valores críticos, tá?